Fala galera, tudo bem? Aqui quem fala é Jefferson Leles e hoje, pessoal, trouxe um trecho aí do canal da ESPN onde eles repercutiram a vitória do Atlético ontem contra o Atlético Bucaramanga. É isso aí, galera. O Atlético foi lá na Colômbia ontem, sofreu demais no primeiro tempo, mas conseguiu trazer a vitória para Minas Gerais. O Atlético praticamente abdicou de atacar no primeiro tempo, mas no segundo tempo, logo após a expulsão do Alan Franco, o Atlético na jogada com o Hulk e Igor Gomes a gente conseguiu ter um pênalti marcado, né? Onde o Hulk converteu em gol. O Atlético sofreu muito, a gente sabe disso, não jogou bem. A maioria das ações ofensivas do Atlético Bucaramanga foram nas costas do Guilherme Arana, que mais uma vez não jogou bem. A gente sabe que ele tá voltando de lesão aí, mas é um ponto que eu acho que tem que dar uma corrigida aí. Ver se coloca mais alguém ali para ajudar a reforçar a marcação ali pelo lado do Guilherme Arana, até ele voltar a ter aquela performance, né, que a gente sabe que o Arana tem, beleza? Já fortalece, deixa o like, se não é inscrito no canal, já se inscreve e ativa o sininho de notificação para sempre que a gente está postando vídeos aqui na página aqui, vocês serem notificados. Créditos eu vou deixar aqui, que é do canal da ESPN, né, vou deixar aqui na descrição do vídeo, beleza? Bora conferir como é que foi o jogo de ontem. Mas a gente começa falando do Galo que a gente transmitiu agora há pouco. Vitória, importante, encaminhou a classificação, mas não foi fácil, hein, Vitor Birner? Passou sufoco contra o Bucaramanga, tudo bem? Tudo bem, William? Boa noite a você, Eugênio, Jean, os fãs e as fãs do esporte. O jogo não foi bom, né? Não adianta... Eu entendo que o resultado é muito bom e no final das contas é isso que conta, mas principalmente no primeiro tempo, uma atuação muito ruim, o time lento, meio campo sem pegada. A gente vai falar da escalação daqui a pouquinho, se ela é viável para você ganhar meio campo, ter controle de jogo e não tomou gol. O Atlético realmente, né? Ontem o primeiro tempo o Atlético abriu mão mesmo de atacar, né? Sofreu demais, só que eu contei, o Everson ontem teve que fazer umas 5 ações de defesas ali de chutes que foram no gol. Não conseguiu e uma hora ou outra poderia ter saído um gol ali do Atlético Bucaramanga. Um ótimo resultado, certo? Encaminha a classificação. Repito, o importante é ganhar. Esse aqui, ó, Gabriel Menino jogou muito ontem. Jogou muito ontem. Jogou muita bola. Tô feliz com o futebol que o time jogou. Esse era o elenco do Atlético, é pra mais. Pois é. Aliás, o Atlético com dificuldades no aspecto da volância, né, meu amigo? Porque Fausto Vera, que não está sendo aproveitado, possivelmente pode ser negociado. Rubens deve ser negociado também. Patrick fora. E aí o Atlético tentando se acertar nesse ponto também, a gente vai falar sobre isso. Eugênio, tenta olhar o copo meio cheio, vai. Cara, mas o que correu esse Atlético Bucaramanga também no primeiro tempo não tá escrito, né? O copo meio cheio Preparo físico dos caras, surreal, viu? Que coisa, né, rapaz? Da Sul-Americana, né? Porque depois de Vasco, Bahia empatou, mas empatou em casa, não é um bom resultado. O Vasco goleado pelo Independente Del Valle e o Grêmio perdendo por 2-0 para o Aliança fora de casa. O Galo foi lá e ganhou o jogo. Então, ele traz um resultado que o deixa numa boa condição para passar de fase, chegar às oitavas de final e se juntar ao Fluminense, que é o único brasileiro, por enquanto, garantido na próxima fase da Libertadores. Então, esse é o lado bom. Da Sul-Americana. O lado bom... da Sul-Americana. A oitava de final da Sul-Americana. Libertadores é uma outra conversa. É outra conversa. Aí já está tudo definido. Esses são os lances, pessoal, que eu falei com vocês. Ó. Mas o curioso do Galo, primeiro tempo do Atlético Bucaramanga, eles poderiam ter saído pelo menos com uns 2-0. Sobre isso. Ficou barato pro Atlético aí. Do jogo reativo. Nossa, cara, eu não acredito que o Dudu perdeu esse gol. Ali era pra ele ter finalizado, ele tentou voltar a bola pro Natanael. Era só ele ter escorado pro gol, pô. O Fluminense não foi exatamente reativo, mas teve uma postura mais defensiva em quase todos os jogos, colocando linha de 3 zagueiros atrás de 3 volantes. Essa tirada de bola do Lianco aí foi como se tivesse sido um gol, né? A bola bate nele, depois bate no rosto e ele ainda consegue afastar. Baixa a linha, fica lá atrás e resolve o jogo. Parece que melhorou, né? Resolve o jogo, porque ele consegue o contra-ataque. Se o Gabriel Menino consegue acertar esse chute também, tinha sido um golaço, né? Porque não tinha mais volante. Depois senta lá na área e bloqueia os espaços. Ele sofre muito menos no segundo tempo do que no primeiro. Defesaça do Everson. Os principais lances de ataque, as chances de gol construídas pelo Bucaramanga, aí é o lance da expulsão, né? O segundo cartão amarelo do Alan Franco.
Cara, eu achei que não tinha sido lance para cartão amarelo, né? No caso aqui foi o Alan Franco já tinha tomado o primeiro cartão amarelo e aqui foi o segundo, consequentemente tomou o vermelho. Na primeira vez que eu vi o lance, eu achei que não tinha sido, mas pegou muito o tornozelo, cara. Quase que o tempo todo, e é líder do Campeonato Brasileiro. É um time... Eu acho que todo atleticano vai concordar comigo agora, né? O Igor Gomes, quando ele entra no segundo tempo, cara. Então, como é que esse homem entra jogando bola, né, cara? Quando ele começa jogando, ele não joga muito bem, mas depois que ele entra no segundo tempo ali com o time adversário cansado, ele joga muita bola, cara. Muita bola mesmo. A exceção do Flamengo, o Palmeiras também foi brigar por jogos, não todos, mas foi brigar por jogos. Esse lance aí foi pra gelar a coluna, viu? Eu achei que tinha sido gol, cara. O Fluminense e o Botafogo conseguiram resultados expressivos sem aquele tradicional futebol brasileiro, de toque de bola, Aí o Igor Gomes deu uma valorizada, né? Tá certo, ganhando de... Se nós tivesse feito isso contra o Bahia, dado uma catimbada e tal, a gente tinha saído com empate. E o Galo, quando perde um jogador que Galo baixa a linha, abriu mão daquele empate, velho. Foi muito infantil, viu? A verdade é essa. No primeiro tempo, quando terminou no primeiro tempo, eram 8 chutes na direção do gol do Bucaramanga contra 0 do Atlético. Pois é. Foi o que eu falei, né? O Atlético abriu mão de atacar no primeiro tempo, né? Mas o Hulk pediu passagem. Você deixa o Hulk falar ou você quer falar? Por favor, até porque o Hulk, você sabe que se ele pede passagem, é melhor deixa o homem falar, deixa o homem falar. Acho que conseguimos competir até o final. É lógico que pesa um pouco a viagem, a gente veio de um jogo desgastante também. Muitos jogadores enfermos, né? Estavam meio gripados, 3, 4 dias. Inúmeras dificuldades, mas conseguimos jogar como equipe. Soubemos sofrer na hora de sofrer, mas o mais importante é nunca se entregar e sempre buscar o objetivo nosso, que era sair daqui com essa vitória. E graças a Deus conseguimos. Agora já pensar já num jogo difícil que vamos ter no próximo domingo. Obrigado. Obrigado, Hulk. Muito bem, é isso. Agora, o Atlético pega o Palmeiras, hein? Um jogador a menos, pedreira, cara. Esses últimos jogos do Atlético agora vão ser só pedreira. Jogadores enfermos que a gente nem sabia, né? Só pedreira. É um detalhe. Isso é um detalhe. Palmeiras fora de casa, hein? É algo importante, né? Jogadores e o desgaste da viagem que ele falou, é importante. Desgaste da viagem também. Vem de uma derrota para o Bahia no final de semana, né? Pelo Campeonato Brasileiro. A gente começar a colocar isso no combo aí, justifica, valeu então no final das contas porque venceu, mas realmente no jogo parece que tudo isso acabou entrando em campo, hein? Tudo bem? Tudo bom? Boa noite a todos. Eu acho assim, o grau, né, das enfermidades, para usar o termo que ele usou, o grau das enfermidades a gente não sabe bem. A questão é que na hora que você olha a escalação desse Atlético, você fala, caramba, cara, esse time contra o Atlético Bucaramanga vai poder passar com alguma tranquilidade. E o que a gente viu no primeiro tempo foi bem diferente disso, né? Acho que o Atlético sofreu bastante e o resultado poderia ter sido. Eu não sei se vocês concordam comigo. Eu acho que o Atlético hoje tem o terceiro melhor ataque do Brasil, pelo menos no papel, né? Poxa, hoje a gente tem ele titular jogando, né? Hulk, condições de finalizar, então eu acho que o Scarpa, não foi um bom Dudu. Jogo. Concordo com o Rogério que talvez tenha sido a expulsão, por mais certo? Curioso que seja, que temos de reserva o Júnior Santos, de uma maneira em que ele não sofria tanto Bernard, defensivamente e que certo? Aí ia depender de uma bola, de um bom lançamento. E quem que eu tô esquecendo, gente? A entrada do Igor Gomes ali fresco para temos o Igor Gomes, que sempre entra bem ali no segundo tempo. Temos o Coelho, que tá voltando de lesão. A gente tem boas peças no ataque. Vai ser muito difícil. O problema é só que eles têm que conversar mais ali dentro de campo, né? Essa é a minha opinião. O Cuca ainda não conseguiu achar aquela liga, né? Entre o nosso ataque, porque se ele conseguir entrosar esse ataque, cara, pra mim, e repito, a gente vai brigar forte aí nas competições. Muito doentes os que entraram. Sei que o nosso time tá praticamente reformulado, né? Esse ano chegaram boas peças, né? Mas saíram ótimas peças também. Paulinho saiu, né? Mas também acho que Paulinho, que ele e o Hulk aí, cara, olhar pro adversário, na dupla no ataque ali, sensacional. Para pegar um exemplo, mas aos troncos barrancos o Atlético tá indo, né? Se a gente não tá conseguindo jogar aquele futebol bonito, né? Pelo menos na raça a gente tá conseguindo jogar. Não me refiro nem única e exclusivamente à escalação,
que talvez também não seja essa, mas me refiro à postura, à maneira como o time vai jogar. Então, no fim deu tudo certo, né? E acho que nessas horas desses mata-matas aí, você desgastou o elenco com uma viagem chata mesmo. Sim. Então era bom fazer valer o resultado, né? Porque esse é aquele tipo de jogo que, dependendo de como você está encarando a competição, dependendo de qual é a sua prioridade no Campeonato Brasileiro, você fala o seguinte, olha, não vou viajar com todo mundo, eu vou ficar com alguns caras aqui. O Atlético foi com força total ontem mesmo. O Atlético tem levado muito a sério a Sul-Americana. Talvez tenha sido o time que mais levou a sério, é bom que se diga, se você pegar as escalações da fase de grupos. Sim. E ainda assim ficou em segundo no grupo. E mesmo assim ficou em segundo no grupo. O Vasco priorizou o Sul-Americano. Pois é. Então, mas o Vasco... Poupou no Brasileiro para jogar o Sul-Americano. Bem lembrado. Mas eu acho que, assim, de maneira geral... Mas a gente olha pro elenco do Vasco, é bem limitado, né? O elenco do Vasco é bem limitado. Classificado, quer dizer, né? Claro que pode acontecer, mas não é o normal acontecer. E então, como você viajou com todo mundo, como você levou todo mundo ali, era importante fazer valer essa viagem e conseguir o resultado que o Galo conseguiu. Eu também acho que não vai jogar igual contra o Palmeiras, até porque uma coisa que chamou atenção, principalmente no primeiro tempo, né? Palmeiras, um empatezinho pra gente tá ótimo, viu? Fora de casa, time cansado. Empatezinho ali, 1-1, 0-0, tá ótimo. E do jogo, a impressão que a gente tinha é que o campo era muito maior do que as medidas convencionais, porque o jogo transcorria numa velocidade muito lenta, havia muito espaço, né? Parecia que os jogadores não conseguiam preencher o espaço. E aí tem uma questão, primeiro, dessa parte da saúde, a gente não sabe o que foi ou o que não foi. Não sei quantos e o que aconteceu. O que obviamente pode ter feito, se alguns jogadores entraram em campo bem gripados, não terem a energia necessária, ou até dosarem por conta disso. E a segunda questão para mim, e é uma questão de formação. Esse lance aí foi o lance da... O Dudu não vai o lance do jogo pra mim, viu? O Dudu joga do lado esse esquerdo. Lance aí, o Lianco foi muito monstro nesse lance, viu? Fazia com o Abel de cara torta por algum tempo e demorou pra começar a fazer, foi reserva, não sei o quê. E eu acho que quando ele sai do Palmeiras, da maneira como foi, um pouco tem a ver com o jeito que ele quer jogar. E eu acho que a troca depois pro Atlético tem a ver com uma conversa com o Cuca, que deve ter, estou deduzindo aqui, obviamente não é uma informação, mas acho que tem bastante lógica, que deve ter conversado com o jogador que ia, entre aspas, facilitar para o estilo de jogo dele. O que mostra um Dudu, pelo menos no jogo de hoje, recuando um pouquinho, mas pouco passa atrás da linha do meio de campo. Se o lateral adversário avançar, faz o mínimo necessário. Vai fazer a dobra. O Dudu tá fazendo feijão com arroz, né? Além da idade... Mas tá bom, pô. Melhor fazer o feijão com arroz do que não fazer nada, né? E vir muito tempo essa é a verdade. Você matar as melhores virtudes do seu melhor jogador e mais decisivo. É bom lembrar que se alguém tem que se sacrificar, se alguém não precisa se sacrificar, esse alguém é o Hulk, não é o Dudu. O Hulk é o jogador mais decisivo. Exatamente. O Hulk, desde quando voltou pro Brasil, ele é um dos melhores jogadores do país. Para entender por que um técnico abriria a mão de que um jogador pudesse recompor, porque hoje em dia o futebol é isso. Então, eu desconfio, aí, só para completar o terceiro jogador do ataque, o Rony, que até volta um pouco mais pela direita, que é muito mais operário. Mas também o Rony, ele pode não ser, né? Aquele jogador... E Rony adiantados, tem muita força. Tem aquele futebol bonito, né, cara? Mas dá gosto de ver o tanto que ele é esforçado dentro de campo, né? Tem um time muito mais o tanto que ele se doa pro time, o tanto que ele marca, o tanto que ele corre. Mano, é os 90 minutos, cara. Eu gosto muito desse tipo de jogador. Ele me lembra muito o Luan, o menino maluquinho do Atlético. Tecnicamente muito fraco. E o cara entrava, velho. Só que, diferente do Luan, o Rony ele ainda consegue ter mais vigor do que o menino maluquinho, porque ele consegue jogar os dois tempos. Mas eu gosto muito do futebol do Rony. Mais rapidamente. A equipe ele é excelente, não aconteceu. Conjunto, né? E o time não executou bem isso. Porque eu nem espero que o Dudu consiga fazer a recomposição para do jogo contra o Palmeiras. O Palmeiras pode jogar bem, pode jogar mal. O Palmeiras pode ter dificuldade de construção, pode marcar muito bem, como faz na bola das vezes, pode não marcar bem, pode cometer falhas. O Palmeiras nunca não é intenso, a não ser no jogo contra o Inter Miami, que foi uma exceção na temporada. O time do Palmeiras é sempre muito intenso, jogando bem ou jogando mal. Você precisa igualar isso contra o Palmeiras. Você usa essa formação?
Mas aí, se a gente olhar o jogo de sábado contra o Bahia, ele já perdeu na intensidade. Sim. Ele foi derrotado e o Bahia jogou melhor, porque o Bahia já foi mais intenso que o Atlético. Sim. Tecnicamente, são times que você coloca ali, se nivelam, se equiparam. Sim. Mas o Bahia foi mais intenso que o Atlético no sábado. E essa questão preocupa pensando no Palmeiras, porque vai precisar. O Pinheiro tem toda a razão. O Palmeiras pode jogar bem ou mal, mas ele vai brigar o tempo todo. E o quarteto ali mais ofensivo era o mesmo, né? E aí também é bom ressaltar que a gente está falando... Contra o Bahia jogou Scarpa. O Rony não jogou contra o Bahia, não. O Scarpa recompõe o meio de campo. O Rony não jogou. Jogou sem o Rony. Isso, jogou sem o Rony. É verdade. Jogou sem o Rony. Mas assim, a gente está falando de jogadores de 30 anos ou mais. Sim. Né? Todos eles. O Rony tem 30, se não me engano. Depois o Hulk tem 37, o Dudu tem 33, o Dudu tem 33. Então, assim, também tem uma questão de conseguir fazer. Eu acho que o Dudu é o jogador que, de fato, nunca foi um jogador famoso por isso, mas, como disse o Eugênio, na hora que ele foi obrigado a fazer para ser titular, ele fez. A questão é, hoje eles conseguem... E outra, o Rony é o cara que ele é muito útil justamente se você o deixa lá na frente para ele conseguir arrancar. O Rony não é um jogador, né, tecnicamente refinado, mas é um cara que tem arranque, que tem velocidade. Marca bem. E que se tem espaço... Agora, se ele ficar... E ele voltou. Obviamente, dos 4, ele é o que mais volta, né? Dos 4. Eu digo dos 4 quando o Scarpa tá jogando... ali, vamos dizer, num quarteto ofensivo, num 4-2-3-1, que hoje nem foi o caso, né? Ele começa jogando, inclusive, mais atrás, até para iniciar as jogadas, usar a qualidade do passe e tudo mais. Mas desses 4, o Rony é o que mais volta, mas no fim talvez seja aquele que, se é para fazer voltar e ficar marcando, você vai perder onde ele funciona, né? A coisa, porque não é o cara que depois, na hora que tiver no meio-campo para sair jogando, vai ter qualidade para um passe diferente ou para prender a bola. Não, o Rony, ele precisa receber a bola e arrancar. Então, acho que acaba sendo uma questão, obviamente depende muito de quem você tá escalando, né? De quem você está enfrentando. Contra alguns times eu acho que é perfeitamente possível, inclusive com esses mesmos jogadores jogar num 4-2-3-1, aí você pode ter o Hulk centralizado, pode ter o Scarpa de um lado, do outro e o Rony como centroavante e eventualmente na hora de marcar inverter o Rony com o Hulk, para que o Hulk não tenha que ficar fazendo esse trabalho aos 37 anos, mas assim... eu acho que a questão é que hoje, olhando para a qualidade do adversário e olhando para a qualidade dos jogadores que estavam em campo, o futebol do Atlético e o jogo em si não refletiu a superioridade indiscutível do Galo. Para mim é isso, hoje. Vamos ouvir o Cuca? Vamos. Pode ser, seu Vitor Birner. Só mais um detalhe. Ele chegou há muito pouco tempo, mas se eu for olhar o que o Rony fez nos últimos tempos no Palmeiras, machucado, depois não jogou. O que ele fez no Cruzeiro... E no Atlético é impossível avaliá-lo de maneira justa com o atleta, pra ser bem claro, até agora, porque são muito poucos jogos. Mas o que ele tecnicamente produziu nesse período todo que eu falei, não justifica uma liberdade especial para ele. Quem? Pro Dudu. Dudu. Então, nesse período curte isso, que eu tô falando. Mas a gente precisa esperar para certeza. Porque antes disso ele vale. Você fala do jogo contra o Palmeiras, imagina... A vontade de jogar esse jogo, imagina a vontade de dar uma resposta para Leila especificamente, né? De que ir para Abel, eu Então, acho assim, o desejo dele nesse jogo vai ser um negócio que o Dudu vai... Não sei o quanto o Cuca vai considerar. Vou interromper aqui agora, galera. Eu acho que o Dudu nesse jogo contra o Palmeiras aí vai cair pra dentro. Vai pesar os prós e contras. Eu acho, né? Vamos ver, né? Contras, mas existem... Não só o Dudu, né? O Rony, Gabriel Menino, tá uma galerinha do Palmeiras aí no galão, né? Eu acho que essa galera aí vai muito acima da média. Vai comer a bola aí contra o Palmeiras. Fala, Eugênio. Não, é porque tava a pergunta ali, a gente tava... Pessoal, então esse aí foi o trecho que eu separei pra vocês aqui. Espero que vocês tenham gostado. Vou ficando por aqui. Valeu. Fui.